ter o evangelho no nosso idioma, né? Maravilhoso, na verdade? É diferente quando você louva no teu idioma materno do que quando você louva num idioma aprendido. Porque o evangelho é uma coisa natural que o Senhor nos dá e nós muitas vezes esquecemos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E Ele nos dá vida e vida em abundância. O Nelsinho, 7 anos, foi falar com a vovó e falou: vovó, onde é que você cresceu? Ah, eu cresci lá em Munique. Você cresceu lá, Bárbara. E o vovô? Não, o vovô não. Vovô não cresceu, não. Vovô não cresceu. Aleluia. Os homens, glória. Salmo 124. Salmo 124. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor. E não nos entregues para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador, e a armadilha foi quebrada, e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a... Pai, queremos te glorificar por essa noite, te glorificar pelo teu amor, te louvar, porque tu és um Deus vivo, um Deus maravilhoso, tem operado na vida dos teus filhos. Vem Espírito Santo, o Senhor tira de nós, Pai, começar em todo orgulho, toda arrogância, toda vez que esquecemos que é só tua graça, é só o teu amor, é só tu que tens transformado nossas vidas, e nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Salmo 124 é um salmo de romaria na época do povo Israel, e muitos estudiosos têm datado ele na época pós-cativeiro da Babilônia. Só que isso é um problema, porque quando o Salmo começa, diz-se assim, um cântico de peregrinação davídico. Mas Davi viveu muito antes. Então, como é que pode ser, se você pega o contexto é um contexto pós-exílico. Pós-exílico da Babilônia, onde eles foram deportados, houve várias deportações, a primeira aconteceu no ano 586, e houve várias deportações, mas é um hino pós-cativeiro, quer dizer, depois do cativeiro, eles dão graças, porque o contexto, ele insinua muito, e também o modo como o hebraico, aramaico é utilizado, é muito típico pós-cativeiro. Então, muitos estudiosos têm dizido que parte do Salmo pode ter sido composto por Davi, mas foi readaptado e complementado no pós-exílio. Outros dizem como esse direcionamento que é dado aos Salmos, todos os títulos dos Salmos vieram mais tarde, na hora da publicação da Bíblia. Então, eles não existiram no original. Eles eram, ou então, realmente, o Salmo, ele tem o seu contexto davídico, mas foi utilizado no pós-cativeiro. Seja lá como for, é interessante quando nós olhamos aqui, ele tem uma expressão que eu gostaria de usar aqui. Se não fosse o Senhor. Olha para o teu irmão e fala, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor. Agora que você sussurrou, fala em voz alta, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor. Irmão, se não fosse o Senhor na nossa vida. E assim o salmista, ele fala, aqui, no cativeiro babilônico, a Babilônia tinha um exército muito, muito profissional. E era um exército muito cruel. E o exército, ele assaltava, e ele tinha uma capacidade de armadilhas muito alta. Era um exército conhecido como sendo muito cruel. Eles odiavam o povo de Israel, e era um exército que atacava de uma maneira muito brutal. Então, todas essas coisas faziam com que realmente o povo de Israel dizia, se não fosse o Senhor, impossível nós podermos ser libertos. E se não fosse o Senhor, um louvor de peregrinação, e que muitos dos estudiosos, eles têm analisado e visto que isso não se aplica apenas à guerra em Israel. Na época, se formos contar, na época davídica, 3.000 anos atrás, na época pós-exílio, seriam 2.610 anos mais ou menos atrás. Mas, quando nós olhamos, se não fosse o Senhor, em primeiro lugar, se não fosse o Senhor que nos fizesse, no Salmo 100, no versículo 3, nós lemos,
Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Foi Ele que nos fez e somos dele. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreiro. Em primeiro lugar, Ele que nos fez e não nós mesmos. Ele é o Senhor. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Eu gostaria de começar do último ponto. Se não fosse o Senhor, olha para o teu irmão e fala, você e eu não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Você pode usar a tua voz, irmão. Pode falar alto, irmão. Esse culto aqui é um culto brasileiro pentecostal. E se tem uma coisa que a gente não consegue é fazer brasileiro parar de falar e parar de falar alto. Então, já que você fale alto aqui na casa do Senhor, irmão. Né? Se não fosse o Senhor, irmão, você não estaria aqui. Não é verdade? Se não fosse o Senhor, penúltimo lugar, nenhuma das promessas de Deus na nossa vida se cumpriria. Se não fosse o Senhor, não teríamos vida eterna. Se não fosse o Senhor, não existiria a igreja. Se não fosse o Senhor, eu não teria minha esposa maravilhosa. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, ela é maravilhosa. Oh, ela é muito linda, muito linda. Oh, aleluia. Você quer pregar? Não, ok. Se não fosse o Senhor, ela não me amava, porque ela tem os óculos do Espírito Santo. E Deus falou, Ele sempre vai fazer tudo a verdade, mas dê um óculos para ela e um olho, ela acha que eu sou bonito, não é lindo? Diz, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor, não existiria o povo de Israel. Se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor, não existiria a salvação. Se não fosse o Senhor, Ele não teria enviado Jesus Cristo para morrer por nós, irmão. Se não fosse o Senhor, não existiria esse planeta. Se não fosse o Senhor, não existiria a criação. Se não fosse o Senhor, não existiria o universo. Deus não precisa do universo para sobreviver. Como é grande nosso Deus, não é verdade? Se não fosse o Senhor. Em primeiro lugar, Ele nos escolheu. Sabe o que é um escolhido? Irmão, você não é escolhido por um governo terreno, não é escolhido por alguém que você conhece, você é escolhido pelo Rei dos Reis. Você sabe qual o tamanho desse rei? Eu gostaria de dizer para você, não sei se você sabe o tamanho do universo. A Terra, ela tem se você pegar assim, passar uma régua no meio do globo, são 13 mil quilômetros. Né? Se passar em volta, é 44 mil quilômetros. O Sol não tem 13 mil, tem 3 milhões. De quilômetros. Já uma das maiores estrelas, ela tem 3 bilhões de quilômetros. Uma estrela. A nossa Via Láctea é uma galáxia. Essa nossa Via Láctea, ela tem 200 bilhões de sistemas solares. Com o tamanho de estrelas desse tamanho. A nossa galáxia, uma galáxia, 200 bilhões de estrelas. O mundo, eles começaram a calcular achando que o mundo tinha 200 milhões de galáxias. Descobriram que o mundo tem 200 bilhões de galáxias. Agora já estão chegando em 3 trilhões de galáxias. Em que cada galáxia tem aproximadamente 200 milhões de estrelas. Fala assim, Deus é grande. Deus é grande. A Bíblia diz, Ele segura isso na palma da sua mão. Para você atravessar o universo, indo à velocidade da luz. Você sabe a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros de segundo. Essa velocidade o brasileiro só consegue alcançar quando foge de cobrador. 300 mil quilômetros por segundo. A luz, num segundo. E se você tiver 100 bilhões, você imagina os anos-luz, já 100 milhões de anos-luz. Irmão, isso é luz pra caramba. É muito tempo. E Deus, Ele apenas, no ato de criação, a Bíblia fala, Ele criou os céus e a terra. Ele falou, haja, e houve. E esse Deus, Ele quer ter um relacionamento com você. Ele escolheu você antes de você nascer, antes da sua mãe nascer, antes do tataravô teu existir. Ele já escolheu você. Ele olhou para você e falou, te amo. Mas por que você me ama? Porque eu te amo, porque eu te amo. Porque eu decidi te amar. Deus te ama. A Bíblia diz, se não fosse o Senhor. Como é o Senhor, Ele te escolheu. Você é um escolhido do Senhor. Eu descobri uma coisa, nós seres humanos, a gente esfria com o tempo.
Eu conheci alguns irmãos que tiveram encontros verdadeiros com o Senhor, encontro com um anjo. Eu lembro de uma irmã aqui de Augsburg, ela estava internada no hospital em situação terminal, ela teve um encontro sobrenatural. Deus curou ela. Quando você tem um encontro sobrenatural, tua fé é viva de um jeito, você esquenta de um jeito, você evangeliza até o poste. Mas o tempo foi passando, esses dias eu encontrei ela, eu falei, irmã, como é que você está? Eu falei, irmã, você lembra aquele encontro? Pois é, pastor, na época era tão avivada, mas o tempo passou, esfriou. Sabe, irmão, se não fosse o Senhor na tua vida, Deus, Ele quer mudar a tua história, Deus quer te dar. Ele te escolheu, Ele nos deu, Ele nos escolheu e primeiro nos deu a salvação. Ele nos deu a salvação. Ele fala aqui no Salmo 124, ele diz o seguinte, se o Senhor não tivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já teriam nos engolido vivos quando se enfureceram contra nós. O Salmo mostra que o inimigo é um inimigo que odiava o povo de Israel, era um inimigo que era muito brutal com o povo de Israel, e era um inimigo que tinha só 3 objetivos, roubar, matar e destruir. O apóstolo Paulo descreve um ser que tem essas características. Quem é ele? O inimigo. Ele tem essas características. E aqui o Salmo, ele faz uma analogia entre os inimigos de Israel. Quando Pedro fala das características do inimigo, é justamente para mostrar que as características do inimigo, quando alguém não tem Deus, a característica do inimigo se torna a característica da pessoa. Não é a pessoa, é o inimigo que está atrás dela. Irmão, talvez você tenha problemas com uma pessoa, não é a pessoa, é o inimigo que está atrás dela. E se não fosse o Senhor, o inimigo já tinha te engolido. Mas Deus, Ele tem essa operação. Se não fosse o Senhor que nos salvou. Irmão, você foi salvo pelo Senhor. Hoje nós aqui na igreja de Cristo, por quê? Porque um dia na cruz do Calvário, o Senhor disse, está consumado, está terminado, está feito. A gente que é tupiniquim, né, da terra de Santa Cruz, brasileiro, mar abençoado, a melhor terra que existe. Mas a gente, para terminar uma coisa, não sei se é com você assim, mas comigo, eu comecei muita coisa na minha vida. Tem alguém assim também? Começou muito na vida? Eu comecei muito curso, comecei muito regime. Quanto regime que eu comecei? Curso de inglês, eu comecei uns 10. Também é assim? Eu não sei se só eu que sou assim. Eu comecei muita coisa. Eu começo com uma empolgação. Eu lembro quando eu fui como diz o alemão, anmeldei, né? Quando me anmeldei no fitness studio lá na primeira vez, mas na primeira semana, mas eu estava lá, mas na segunda semana eu estava, e na terceira semana não estava muito, depois não estava, e depois só estava apagando e não estava mais nada. E aí os músculos não cresceram mais aqui, nem na abdominal, mas é um músculo mais macio que começou a crescer na minha volta. Irmão, a gente é muito empolgado, a gente começa. Mas a Bíblia fala aqui que o Senhor, e essa é a característica, o Senhor disse, está consumado. Ele começou a boa obra, Ele terminou a boa obra. Tudo que Jesus conquistou na cruz está consumado. Você não precisa mais de nenhuma receita, você não precisa mais de nada. Deus completou a obra, Ele lutou por você. Agora é com você, irmão. Agora é com você. Tomar posse das promessas, tomar posse da palavra, tomar posse daquilo que Deus tem colocado na sua vida, amém? Fala para o teu irmão, ele está falando de você, irmão. Está falando de você. Além de ter nos salvo, Ele nos transformou em seu povo, nós somos seu povo. Irmão, essa terra aqui não é a tua pátria. Essa terra aqui não é a tua pátria. Você já uma vez enfeitou um carro de aluguel? Colocou uma direção nova, Você já fez isso? Pelo contrário. Eu lembro uma vez que aluguei um carro, quando olhei, meus filhos estavam dando rodopiando, assobiando pneus. Eu falei, gente, o que estão fazendo? Pai, o carro não é nosso, a gente pode fazer o que quiser. Irmão, quando o carro não é nosso, em geral, quando você tem, você não é de cuidar, quando a pátria. A Bíblia fala que essa pátria aqui não é nossa. Mas a gente investe como se fosse nossa. Eu quero ter uma casa própria, eu quero ter um carro próprio, quero ter um marido próprio, quero ter tudo próprio. Eu quero ter algo que me pertence. Eu quero ter algo que tem o meu nome. Quando a gente se apaixona, até no feijãozinho, a gente escreve o nome da pessoa amada. Né? Você quer ter algo que é meu. É interessante, eu vi muitas crianças crescer, e as crianças de hoje em dia não falam a primeira palavra mamãe, falam a primeira palavra meu, é meu. Vem um passarinho, pega, é meu. A palavra de Deus nos diz que nós somos o seu povo.
feitos para a glória dele, a nossa pátria é o céu. O nosso lar está no céu. Nós aqui somos peregrino, irmão. Irmão, mas para peregrino, por isso que Deus fez o povo de Israel fazer cabanas, tendas. Para peregrino a gente está fazendo colocando as raízes muito fundo, não é verdade? Como a gente investe para estar bem aqui, né? Quanto você investe nessa carcaça, não é verdade? Irmão do céu, quanta massa você põe na frente do espelho até ficar tudo da forma como está? Pega a massa plástica, pega daqui, levanta aqui, abaixa aqui, levanta algumas coisas, paga para levantar, só para você chegar na frente das pessoas e olhar para você e falar, querida, você parece tão jovem, aleluia. E o brasileiro é bom em elogiar, né? O brasileiro, para falar a verdade, a gente sempre fala, só quando você vai elogiar, isso não é mentira, isso é simplesmente uma palavra de edificação, promessa no futuro que acontecerá, aleluia, em nome de Jesus. A gente edifica. Ele diz aqui, olha, nós temos uma pátria celestial, nós somos o povo de Deus. Você é povo de Deus. A terceira coisa, Ele nos protege. Ele fala que se não fosse o Senhor do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles teriam nos engolido vivo quando enfureceram contra nós. O teu Deus não apenas te criou, o teu Deus não apenas te salvou, o teu Deus é aquele que te protege. Principalmente a gente que vem da terra em que de vez em quando assaltos acontecem, né? Não sei se com você, mas o bandido olhava, eu era freguês deles. Eu chegava à noite da faculdade, gente, como eles gostavam de me assaltar, e sabiam justamente o dia do pagamento. E a Bíblia diz aqui que Deus, Ele nos criou, nos salvou e Ele nos protege. Quantas vezes nós fomos protegidos? Eu lembro no início da nossa igreja brasileira aqui, um dia eu fiz um culto de testemunhos sobre a libertação. Livramento. Irmão, teve tanto irmão contando o testemunho de que ele foi protegido do assalto. Eu achei tão legal, porque todo culto, tanto testemunho de gente que foi protegida. Achei, vou fazer o mesmo no culto alemão. Falei para os alemães, vamos fazer um testemunho de todo mundo que foi protegido do assalto? Pronto. Não levantou um. É uma vida monótona, né? Nunca foi assaltado, não teve nenhuma emoção, nenhum testemunho. A gente, povo de Deus, que é de uma outra terra, quantas vezes você foi protegido por Deus? Quantas vezes Deus te salvou por causa de um segundo não teve um acidente, por causa do irmão que estava presente e não foi assaltado, porque Deus estava na sua vida, você não teve esse problema na demissão, porque Deus estava na sua vida, veio aquela providência sobrenatural, que você pôde criar o seu filho, pôde criar a pessoa. Por quê? Por causa da provisão e da proteção de Deus. Se não fosse o Senhor. Irmão, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor, Ele não só isso, não só nos criou, não só nos salvou, não só nos fez seu povo, não só nos protege, ainda nos dá o céu e um paraíso. Ele nos ainda dá um céu e paraíso para quando a gente sai dessa terra, nós caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã, caminhando vou, caminhando vou, caminhando vou. Se não queres ir, não me impeça. Irmão, isso é muito velho esse louvor. Olha. Irmão, nós estamos caminhando para Nova Jerusalém, o céu é o nosso lar. Se a gente soubesse da glória que o céu é, a gente não ia ficar tão enraizado em todas essas coisas do mundo que a gente acha que são boas. Irmão, só tem uma coisa que é boa. Chegou um jovem para o Senhor e falou, bom mestre. Jesus falou, bom é só um, só Deus é bom. Irmão, só Deus é bom. E Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é? Irmão, Deus é bom, irmão. Por isso colocou o irmão do teu lado, olha para o teu irmão e diga, olha, Deus é bom, colocou você ao meu lado, aleluia. Ele diz aqui no Salmo 6, ele diz, não fez o seu povo e rebanho. Oh, que lindo, aleluia. Mas ele diz o seguinte, ele fala que existe um inimigo. A Bíblia descreve muito inimigo, Satanás, Lúcifer, o diabo, que é o nosso adversário. E a Bíblia relata de que ele é sagaz, né? Na primeira menção fala que a serpente era a mais sagaz de todos os animais. Ele fala sobre o inimigo. E a Bíblia diz que o inimigo, ele é traiçoeiro, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, e ele é assassino. Ele veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia não poupa descrição sobre o inimigo da nossa vida, e ele existe. E a intenção dele é matar. Ele quer matar. A Bíblia fala, e aqui quando o salmista fala sobre o povo inimigo, ele mostra e cita essas analogias e essa característica, que ele é traiçoeiro e ele
ataca de assalto, ele ataca de surpresa. Ataca de surpresa. Ladrão não vem anunciando, olha, estou chegando, daqui a 2 dias, 00:30, estou lá arrombando a porta. Não, ele vem de surpresa. E ele vem de surpresa. Israel, ela era atacada pelo inimigo, pelos filisteus, quando Israel se distanciava de Deus. Então Deus permitia isso para que Israel voltasse ao Senhor. Por isso que Israel voltava ao Senhor, e daí depois de um tempo, Israel se afastava do Senhor, e depois de um tempo, Israel esfriava, e aí vinham os inimigos, e eles gritavam ao Senhor, e o Senhor libertava, e Israel agradecia, mas Israel, ele esfriava. O inimigo, ele está cheio de ódio. A Bíblia mostra que a característica de ódio é uma característica de Satanás. Se você tem ódio de uma pessoa, é porque Satanás está agindo na sua vida. Existem muitas coisas na nossa vida em que Deus, Ele quer mudar, Ele quer nos transformar. O inimigo, ele é cheio de ódio, ele é cheio de violência. O inimigo, ele é violento. O inimigo, ele é agressivo, violento e perverso. A Bíblia diz que o inimigo, ele anda como um leão ao derredor. Ele não conhece graça nem misericórdia. O inimigo não conhece misericórdia. E o inimigo não tem graça. E é interessante, quando analisamos aqui, ele diz, se o Senhor não estivesse do nosso lado. Aí ele fala no versículo 4, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Quando ele fala da água, aqui ele fala do mar, ele fala da violência da natureza, ele usa isso aqui como uma analogia em relação à violência do inimigo. Ele fala, nós não teríamos chance, não adianta. Se não fosse o Senhor, a gente estaria totalmente derrotado, o inimigo. Mas eu acho maravilhoso no salmista, é que ele não olha para o inimigo. Dá uma olhada para mim no versículo 6. Ele diz, bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. O foco do salmista é glorificar ao Senhor. O foco do salmista é louvar ao Senhor. O foco do salmista é agradecer ao Senhor. Ele chega e diz, olha, o que eu tenho que dizer, vou falar sobre o inimigo? Não. Vou falar sobre a maldade dele? Não. Vou falar sobre o modo cruel como ele é? Não, porque isso é o inimigo atrás dele. O que eu vou falar? Eu vou falar da graça de Deus, vou falar da glória de Deus, vou agradecer ao Senhor, vou louvar o Senhor. Quero louvar ao Senhor. Louva ao Senhor a minha alma, e te digo novamente, louva ao Senhor. O salmista tinha um pré-disposição, ele queria louvar. E quantas vezes nos salmos ele diz, louva ao Senhor. O salmista, ele louvava. Se nós pegamos a vida de Davi, dizem que Davi chegou a escrever 2.600 salmos. Você sabe que Davi tinha uma vida muito ocupada, que sempre o inimigo estava atrás dele. E dizem estudiosos que toda vez, antes de dormir, depois de levantar, a primeira coisa que ele fazia, escrever um salmo. Ele tinha que entrar em contato com Deus. Antes de querer olhar o que as pessoas da família faziam, ele entrava em contato com Deus. Antes dele olhar como é que está o tempo fora, ele entrava em contato com Deus. Antes de entrar na mídia e ver se tem algum cara no WhatsApp, ele fazia um salmo para Deus. A Bíblia relata de que o foco dele é louvar o Senhor. O versículo 6 diz, bendito seja o Senhor. Se não fosse o Senhor, isso é conhecido. Mas o meu foco é glorificar. A minha vida vai ser marcada pelo agradecimento ao Senhor, por louvar o Senhor, por dizer santo, santo, santo é o Senhor, porque Ele tem me libertado. Irmão, o maior chamado da nossa vida é louvar o Senhor. Não é maravilhoso? Por isso que nós, povo brasileiro, somos conhecidos por louvar o Senhor e não por fofocas, porque nós louvamos ao Senhor, não é verdade? Amém? Olha para o teu irmão e diga, está falando de mim. Oh, glória! Irmão, nós fomos chamados para glorificar a Deus. Nós fomos chamados para louvar a Deus. No versículo 7 ele fala, como um pássaro escapamos da armadilha do caçador, a armadilha foi quebrada e nós escapamos. Meu pai, ele tinha um sítio, eu chamava isso de fazenda, mas aquilo era uma imitação de fazenda, era um sítiozinho, a gente tinha algumas cabeças de gado. E ele tinha nós chamávamos pé de grude, mas era uma seringueira da borracha. E a gente gostava quando você pegava, você feria a árvore, vinha aquele leite branco, aí você pegava num
palito, essa seringa, você deixava esfriar, deixava secar, e aí você colocava em cima de um galho. Tirava as folhas do galho, e aí depois de tirar as folhas do galho, você colocava essa borracha em volta e colocava na frente um pequeno batuque assim para os animais verem comida. Uma pequena baciazinha. E aí o animal vinha aquela comida, chegava, falava, vou descansar, repousar neste galo que é tão bonitinho, não tem folha. E quando ele chegava, colocava seus pezinhos no galho, estava preso. Estava preso, ele não escapava mais. Aí os meus amigos, eles pegavam esses pássaros e faziam um viveiro. E muitos deles tinham viveiros enormes, em que a gente até podia passear dentro, que parecia que era uma Amazônia de tantos pássaros que tinha dentro. Mas nós muitas vezes somos assim. A Bíblia diz que nós temos a armadura e nós temos que estar vigilantes, porque o inimigo, ele ataca, mas nós temos que ter a armadura da salvação. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. E o foco do salmista, ele diz, como um pássaro nós escapamos da armadilha do caçador. Assim como o pássaro, nós não permitimos que caíssemos no assalpão. A palavra original aqui é assalpão. Não sei se quem conhece assalpão de passarinho aqui? Quem conhece? Né? Assalpão de passarinho era uma gaiolinha pequena, ela tinha comida dentro, aí tinha uma pequena haste, e essa haste ela engatava atrás na portinha, e quando o passarinho sentava, a portinha caía. Era um assalpão. E o salmista diz, ele agradece, porque eles foram libertos como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Você cai numa armadilha quando você quer escolher o modo cômodo da vida. Gente, o que a gente quer nesse mundo? Qual é o teu chamado na vida? Meu chamado é para realmente eu fazer a obra de Deus. Eu descobri uma coisa de nós, da terra de Santa Cruz. A gente quer duas coisas. Como a gente quer viajar. E só tem dois tipos de pessoa que conseguem viajar. O milionário e o missionário. Já que a gente não nasceu milionário, a gente estuda para ser missionário, porque eu quero viajar, eu quero ir lá na terra, que é na base, lá, jovem com uma missão, sempre jovem, lá nas praias, lá na Austrália, eu quero ser sempre um jovem com uma missão, minha missão é estar na praia. Ah, irmão, quando você entra e fica acomodado, quando você senta nesse galho para comer essa comida gostosa, você cai na armadilha do inimigo. E a Bíblia diz que o inimigo não brinca. Ele não brinca. E o salmista, ele chega aqui e diz, olha, eu quero glorificar a Deus, porque se eu não cair na armadilha de Satanás, não foi a minha esperteza, não foi porque eu sou lá, o espertinho lá da terra de Santa Cruz, não é porque eu sou um carioca da gema, se eu conseguir escapar é porque Deus é bom, se não fosse o Senhor, eu tinha caído. Eu tinha caído. No versículo 8, ele fala assim, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem não é no meu diploma, na minha faculdade, não é irmão do cunhado, do vizinho, do tio, da irmã que é famoso. O meu socorro vem do Senhor. Irmão, o teu socorro, ele vem do Senhor. O socorro, ele vem do Senhor. Fala assim, do Senhor. Do Senhor, o teu socorro, ele vem do Senhor. Israel era muitas vezes assaltado cruelmente. O povo, na época, quando eles estavam no pós-cativeiro, eles tinham saído e eles tinham sido libertos, mas eles foram assaltados na época porque eles estavam com problemas internos. 1973, Israel foi assaltado numa festa de Yom Kippur. Entraram mais de 100 mil soldados, entraram. Eles estavam ocupados em fazer a Constituição. Eles deram brecha. Com isso, o inimigo entrou, atacou. E se você olha hoje esse salmo, isso aconteceu há 2.600 anos atrás. Isso nunca mais vai se repetir em Israel, amém? Parece que sim, né? Dia 6 de outubro, exatamente anteontem, 50 anos atrás. Eles estavam preocupados, fazendo a Constituição, discutindo, eles não vigiaram. E entraram. Eles foram atacados, Egito vieram várias nações que atacaram Israel. E eles não tinham armamento, não tinham nada. E eles ganharam a guerra. Dia 25 de outubro, Israel venceu a guerra. Aí perguntaram para o general, como é que pode? Vocês, como minoria, vocês ganharem a guerra.
Aí ele citou de cor o Salmo 124. Ele falou, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. Israel, nesses mais de 70 anos, tiveram 7 guerras. Essa de hoje é a 8ª guerra. Cada década, uma guerra. Nós estivemos uma vez lá com o povo da igreja, que a gente faz regularmente, excursões para Israel. Eu lembro quando uma vez teve um bombardeio. Eu nunca tinha experimentado um bombardeio aqui. Alguém já experimentou um bombardeio? Eu falei semana passada. Irmão, a gente é muito macho enquanto a gente não está numa dessas. Eu já passei por tiroteio no Brasil, já fui assaltado com arma e tal. Mas você experimentar um bombardeio, irmão, você olhar no hotel e ver aquelas nuvens na bombardeio, irmão, a gente fica com medão. Eu nunca pensei que um cara era medroso, mas eu sou medroso, até vários adjetivos que não se convém repetir aqui em cima de um púlpito. Mas eu fiquei com muito medo, irmão. Quanto medo eu fiquei. Israel não teve só essas guerras, eles tiveram a guerra em 48 da independência, a guerra do Suez em 56, a guerra do Yom Kippur em 73, a guerra do Líbano em 82, a guerra do Golfo em 91, a segunda guerra do Líbano em 2006, a primeira guerra de Gaza em 2009 e agora 2023 mais uma guerra de Gaza. Fora isso, todos os atentados e atos terroristas que tiveram vários por ano. Porque o inimigo, ele ataca. Há poucas semanas, Israel começou a discutir sobre a Constituição, porque o Supremo Tribunal Federal estava com muito poder e houve uma discussão entre o Judiciário e o Executivo e fizeram demonstrações e eles não vigiaram as fronteiras. Irmão, quando você não vigia as fronteiras do inimigo, pode ter certeza, o inimigo não tem pena, o inimigo não tem misericórdia, o inimigo não tem graça. O inimigo, ele não vem ele vem para matar, roubar e destruir. Na madrugada de ontem, de repente mataram centenas de pessoas. Exatamente 50 anos depois do ataque de Yom Kippur, novamente se repetiu a mesma cena, essa vez com vários outros países que auxiliaram os inimigos de Israel. A Bíblia fala aqui que todos nós éramos inimigos de Deus e todos nós éramos inimigos de Israel. Nenhum de nós. Toda a Europa, ela foi evangelizada pelo apóstolo Paulo na época e trouxe o evangelho para a Europa. E pela graça que Deus nos deu hoje, nós somos filhos de Deus. Mas se não fosse o Senhor na nossa vida, irmão, se não fosse o Senhor com a sua graça, se não fosse o Senhor com sua misericórdia, se não fosse o Senhor, você vive num lugar em que você não precisa ter medo que um país vai invadir você, que você vai ser bombardeado, de que as nações vão contra você. Nós temos comida, nós temos onde dormir, temos o que vestir, temos amigos, temos uma igreja, podemos nos reunir em liberdade. E mesmo assim o inimigo consegue fazer que a gente se recluse dentro da nossa caverna e fala, sabe de uma coisa? Depois de todas essas decepções da corona, eu não quero mais é ficar em casa, quero ficar tranquilo, quero ter o meu sossego, eu quero a minha paz. Jesus fala, não. Jesus fala, não é tua paz, a minha paz eu quero te dar. Irmão, a paz de Deus, ela vem da palavra de Deus. A paz de Deus vem da cruz. A paz de Deus vem na comunhão dos irmãos. Jesus diz, olha, existe um segredo sobrenatural sobre a igreja. Quando 2 ou 3 se reunirem em meu, eu estarei no meio deles. Irmão, existe um sobrenatural da presença de Deus quando nós nos reunimos. Por isso que Satanás, ele insiste em nos separar. Mas o salmista, que eu acho maravilhoso, o foco dele não é o inimigo. O foco dele é saber que todos nós éramos inimigos. Mas louvar a Deus porque agora somos filhos de Deus. Agora andamos com o Senhor. Agora Deus tem um propósito na sua vida. Agora Deus, que você não faça mais o que fazia antes, que é falar mal, é reclamar, resmungar. Não. Agora nós louvamos, nós proclamamos o nome do Senhor. Nós usamos nossa boca para falar do amor de Deus, que salva e que transforma. Estava essa semana... Aqui na Alemanha tem que trocar, né, os pneus no inverno. Eu fui lá na revendedora para trocar. E tinha uma moça, ela estava meio triste assim. Eu comecei a falar com ela. Eu tenho o hábito, eu sempre tenho um cartão da igreja dentro da minha carteira ou da capa do meu celular. E eu, na verdade, estava com pressa, nem falei muito. Eu falei, tenho aqui um
cartão da igreja, você está muito bem convidada. Ela olhou para mim assim e falou, eu estava com muito desejo. Eu falei para Deus, se tu existe, eu quero te conhecer. Essa semana eu tinha falado, agora você coincidentemente me fala da igreja. Irmão, o departamento onde você está não é para você trabalhar, é para você evangelizar. Irmão, você é a única esperança daquela loja onde você trabalha. Você é a única esperança na universidade que você frequenta. Você é a única esperança da tua sogra, é você, irmã. Então você não está lá para dizer para a sogra, esse teu filho é meu. Não, você está lá para dizer para a tua sogra que você é dele. Que você é de Deus e que Deus tem um plano na vida dela. Às vezes se submeter com humildade para conquistar a pessoa. Paulo disse para os gregos, me fiz de gregos, judeus, judeu, para que a conquistar. Nós temos uma missão, e essa missão é falar do Evangelho. Eu tenho tinha um irmão aqui na Alemanha, idoso, ele era muito conhecido, ele fundou uma igreja, um colégio cristão, publicou muitos livros, e ele estava no hospital, nos finalmente, e os filhos pediram para eu visitá-lo, eu fui visitá-lo. Eu cheguei para ele, quase não conseguia falar. Eu me senti muito lisonjeado, porque é uma pessoa muito famosa e tal. E ele com lágrima nos olhos. Eu falei que eu li um dos livros dele, que tinha livros muito bons. Ele falou, pastor, eu nunca levei uma pessoa para Jesus. Eu estou indo encontrar, eu estou indo para o tribunal de Cristo. Eu nunca fiz uma oração de entrega com ninguém. Escrevi livros, fui diretor de colégio, dono de escola por tantos anos, eu nunca levei ninguém para Jesus. E naquele quarto de hospital tinha um outro paciente. Eu falei para ele, olha, tem um outro paciente aqui. Uma semana depois fui visitar ele, foi a última vez que eu vi ele. Ele não podia mais falar, ele faz. O homem veio falar comigo, ele falou, esse moço me levou para Jesus. Antes de morrer. O nosso maior chamado é ser embaixador de Cristo. E como pesa quando nós, nos últimos suspiros, descobrimos que gastamos maior tempo conseguindo um doutorado, conseguindo melhor trabalho, conseguindo melhor... Não. O nosso maior chamado é saquear o inferno e populacionar o céu, irmão. Toda vez onde você entra no lugar, é um a menos no inferno, um mais no céu. Um a menos no inferno, um mais no céu. Um a menos no inferno, um mais no céu. Mas para isso você precisa se preparar. Você já viu algum soldado aparecer na guerra de pijama? Ele chega todo estourado em casa e fala, mãe, deram um tiro em mim. Irmão, soldado tem que andar armado. Você se prepara de manhã? Qual é a primeira coisa que você faz de manhã? Maquiagem. Qual é a primeira coisa quando você acorda? Você fala, Deus, hoje eu vou ter uma pessoa preparada para mim. Hoje eu vou falar do amor de Deus. Conversei com a irmã ontem, ela falou, estava indo de metrô, vindo para a igreja. Tinha uma irmã muito triste, falei do amor de Deus. E fiz uma oração de entrega. E ela me contou isso assim, como se fosse a maior naturalidade. Não sei o que é com você, mas para eu falar de uma pessoa de Jesus antigamente, era toda uma... Eu estava no metrô e eu falava, Deus, se tu queres que eu fale para ela, eu vou... Ela tem que levantar a mão, levantava a mão. Falei, não, mas Deus, se é mesmo, ela tem que ficar em pé, ela ficava em pé. Quando eu fazia a 30ª condição, a pessoa levantava e já saía do metrô. E, mas nós somos, né? Nós fazemos tudo. Como a gente faz para conseguir Eu lembro de um irmão, e na época a gente tinha aqui um jogador, e ele queria assistir um jogo da Champions League. Ele falou, pastor, você não podia estar, você tem os contatos, coisas assim e tal. Eu falei, amigo, vamos evangelizar junto? Quarta-feira a gente tem evangelismo na praça. Ele falou, pastor, esse não é meu chamado. Eu falei, quem disse que é teu chamado ir para a Champions League? Você pediu para Deus? Perguntou para Deus? Fala, Deus, é da tua vontade? Não. Você está fazendo unha dentro, está já me arrebentando os nervos faz 3 meses para conseguir essa entrada para o Champions. Irmão, se você atazanasse as pessoas tanto para conseguir aceitar Jesus, toda a Munique já estava convertida. Mas como a gente... Eu lembro do meu chefe, chegava para mim, eu trabalhei na Siemens muitos anos, e lá era proibido falar de Jesus. E eu, de vez em quando, né, você, quando é filho de Deus, não tem como. Tem coisa que você, né, tem que obedecer mais a Deus que os homens. Aí o chefe chegou para mim, me chamou nessa... Falou, Teodoro, eu já te avisei, você não foi contratado para falar de Jesus. E eu não consegui me conter, falei, o senhor não foi contratado para falar do FC Bayern, o senhor fala do FC Bayern na hora toda. Depois me desculpei com ele, a gente tem que ser submisso ao chefe. Irmão, nós fomos chamados para falar do amor de Deus. Eu lembro no Natal, eu mandei um e-mail, Lucas Evangelho Conversão, me chamou,
Ele falou, Teodoro, você não pode usar o e-mail da empresa para evangelizar. Eu falei, também pensei, mas eu vi ontem, o senhor mandou uma piada pornográfica para todo o setor. Eu pensei, então eu também posso mandar um e-mail de evangelismo. Não, ele falou, isso é outra coisa, a religião. Eu falei, justamente é outra coisa, isso é coisa boa, aquilo lá é coisa do inferno, meu filho. Irmão, muitas vezes nós esquecemos, nós somos tão agressivos quando alguém nos afronta, não é verdade? Eu sempre conto isso, como quando alguém nos afronta. Quando alguém olha para você e diz, cara, esse teu penteado parece espiga de milho. Irmão, você fala, não tem problema, irmã, que nada. Se a gente tivesse armado naquela hora. Agora, para falar do amor de Deus, ou quando alguém fala mal de Deus, não, deixa quieto. Para que eu vou me incomodar? Deus que se defenda, não. Você é a defesa de Deus, você é embaixador de Cristo, você tem o evangelho que você carrega, e Deus quer fazer a obra na tua vida. Nós todos éramos inimigos de Deus, mas Deus nos chamou, nos capacitou com uma ordem. Ele diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. É a missão mais difícil, mas é a missão mais importante. Você já viu que todo evangelista é uma pessoa alegre, animada? Eu sempre pensei que Deus só escolhe evangelista pessoas que são animadas. Mas depois eu descobri que uma pessoa, quando se torna evangelista, quando ela evangeliza alguém, ela se torna alegre. Quando uma criança nasce, independente de quanta dor de parto, a mãe ela fica alegre com cada filho que nasce. Cada pessoa que você leva a Cristo, independente de quanto custou o parto. É uma alegria tão grande, irmão. Os evangelistas se tornam pessoas tão alegres porque elas evangelizam. Meu pai contava de um ancestral nosso que morreu na União Soviética, era pastor. E ele estava no campo de concentração 13 anos. E eles chegavam e diziam, olha, você vai ser executado semana que vem. Não, ainda não. Como não? Ainda não evangelizei todo mundo. Deus falou que primeiro vou evangelizar todo mundo, aí vem a minha hora. Ele falou, não, você já está na lista de execução. Não, ele falou. Daí no outro dia chegava o sargento e falou, realmente o senhor tinha razão. Não chegou a sua vez. Aí um dia ele chegou e falou, amanhã vou ser executado depois de 13 anos. O sargento falou, não, o senhor vai ser perdoado. Não. O senhor foi o último que se converteu. Agora todos aqui são salvos. Agora eu posso ir. Na outra manhã o sargento falou, o senhor tinha razão. O senhor está na lista do comando, hoje o senhor vai ser executado. Sabe, irmão, enquanto a nossa obra aqui na terra não terminar, você não vai morrer. Eu lembro do meu filho, ele estava no avião na época, uma empresa chamada TAM. Nem sei se era... Não, TAM não, era... Não era Varig. Como é que chamava? Não é Trans também? VASP. Eu sei que tinha um A no meio, era VASP. E esse voo da VASP teve uma turbulência. Aí tinha um empresário, ela falou, eu vou morrer, meu filho. Eu falei, não se preocupe, o senhor não vai morrer. Ele falou, por que não? Porque eu estou aqui. E Deus tem promessa na minha vida, por isso eu não vou morrer. Se eu estou do meu lado, glorifica a Deus, você não vai morrer não. Sabe, irmão, quando você tem certeza do chamado de Deus na sua vida, você não tem medo. Independente de quanto o inimigo for, se não fosse o Senhor, eles teriam nos engolido. Mas é o Senhor, e Ele cuida, Ele protege, Ele nos salva, Ele nos transforma. E isso não é motivo suficiente para dar um glória a Deus bem alto, louvar o Senhor, porque Deus é bom, e dar um aleluia. Vamos ficar em pé. Eu quero orar por você. Eu creio que quando nós começamos a andar com Deus, nós não fazemos ideia de quanto Deus nos ama. A Bíblia diz que Deus é amor. O amor só vem de Deus. Não existe outra fonte de amor que Deus. E a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. E talvez hoje você está assistindo e passar muitas coisas na sua vida. E a Bíblia fala sobre a âncora da esperança, que é o Senhor Jesus. E quando um navio não lança âncora, ele vai se distanciando, não é verdade? Eu quero orar hoje para que Deus te torne perigoso para o inimigo. Para você ser perigoso para o inimigo. Não perigoso para o seu marido, perigoso para o inimigo. Que quando o inimigo vê você, né, como diz aquele louvor, né? Até quando você se abaixa na cama para pegar um chinelo, o inimigo sai correndo e pensa que você vai orar já. Irmão, quando nós somos quentes para o Senhor, o inimigo entra em retirada. Nós somos chamados por Deus. Deus tem um plano na tua vida. Eu quero orar com você. Talvez você ainda nunca tenha aceitado a Jesus. Talvez você se distanciou. Talvez a corona, talvez irmãos, amigos, ficar em casa há muito tempo e de repente você esquece que Deus te ama. E se você quiser, repita essa oração, fala, querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus eu chego na Tua presença. Eu reconheço que sou pecador, Senhor. Eu sinto muito. Me perdoa todos os meus pecados, Senhor. Senhor, hoje eu volto para Ti, Senhor.
Eu quero novamente ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Toma a minha vida, Senhor. Faz-a de novo, Senhor. Se não fosse, Senhor, vem Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus eu te glorifico. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o único que é digno de ser aplaudido na igreja do Senhor. Aleluia. Hoje eu quero orar por você. Quero orar por você, para você novamente ter uma labareda de fogo. Eu sempre conto essa piadinha, 2 pombinhas voando, e uma dizendo, puxa, mas você está com muita sujeirinha no teu pescoço. A outra fala, não, mas a tua asa esquerda está cheia de sujeira. A outra fala, você tem um pouquinho de cocô no teu ombro. E quando elas estão assim, veio um MiG, um caça-jato no meio das 2 pombas. Shum! E as 2 saem todas assim, meio esfumaciadas, meio assim. Uma fala, você viu aquela irmã? Você viu a velocidade daquela irmã? A outra diz também, não admira. Você viu de onde estava saindo o fogo dela? Sabe, irmã? Me perdoa a comparação, mas está na hora de pegar fogo, irmão. Está na hora de pegar a velocidade. A Bíblia diz que uma igreja, em Apocalipse capítulo 2, que ele fala que perdeste o primeiro amor. Às vezes nós perdemos, não é verdade? A gente veio aqui para um país, a gente quer uma vida melhor e a gente acaba se entralhando em tanta coisa e esquece o foco que é o Senhor Jesus. Você foi chamado, você tem um ministério, Deus tem uma obra na tua vida, Deus quer usar a tua língua para falar do amor de Deus, Deus te capacitou, a tua mão é cheia de milagres, a tua boca traz o céu sobre a terra, quando você clama a Deus o sobrenatural acontece, mas está na hora de querer. Tem um pastor que falou um dia, quando nós chegarmos no céu, vai tanto presente lá, que Deus vai dizer, por que você não veio buscar durante a tua vida? Eu queria dar tantos dons, eu queria te dar tanta coisa, mas você, em vez de orar para mim, em vez de me louvar, em vez de falar em línguas, você ficava assistindo filmezinho, saía com teus amigos, comer pipoca, ficava quantas horas no celular, e eu esperando você, dizendo, meu filho, eu quero falar contigo, meu filho. Pela 3ª vez Samuel diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Minha oração é que você possa estar ouvindo a Deus de novo, possa voltar ao primeiro amor, possa voltar a ter uma chama ardente. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor Deus, pelos teus filhos, Pai. Senhor, tu conhece cada vida, conhece toda a tragédia, toda a família, tu sabes o desespero, tu sabes das decepções na igreja, Pai, tu sabes das decepções com pessoas, Pai, tu sabes da angústia do coração, tu sabes, Senhor Deus, afronta contra a dignidade dos teus servos, muitas vezes causado por as pessoas que eles mais confiaram. Vem Espírito Santo de Deus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, reacende a chama ao Pai, que um dia brilhou, vem limpar, curar, resplandecer o teu primeiro amor, Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, Senhor. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos sido salvos. Se não fosse a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, Senhor. Tu desceste ao céu, Senhor Deus. Renunciaste, Senhor Deus, a tudo, Senhor Deus. Tomaste forma de servo para que nós pudéssemos ser salvos, Senhor. Hoje nós temos um Pai no céu, porque Tu, Senhor Jesus, pagaste o preço. Perdoa, Senhor, quando somos tão indiferentes à Tua dor, tão indiferentes ao Evangelho, tão indiferentes ao nosso maior comando, que é irmos evangelizar o povo, Senhor. Senhor, nos capacita, nos dá, Senhor Deus, discernimento, Senhor. Senhor Deus, que possamos dobrar mais os joelhos, Senhor Deus, e fechar mais nossa língua, Senhor. Que possamos buscar mais a Tua presença, Senhor, e menos, Senhor Deus, as finanças. Perdoa, Pai, onde tínhamos tantos ídolos, Pai, e esquecemos de Ti, Senhor, antes de dormir, depois de levantar. Não temos mais culto na família, não temos mais o tempo, Senhor Deus, do secreto, Senhor. Quanto tempo não lemos a Bíblia completa, Pai? Vem Espírito Santo, Senhor. Se não for o Senhor, nós padecemos, nós precisamos de Ti. Ah, Senhor, renova-nos, vem, Senhor Jesus, faz-nos dar a Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, põe-nos novamente na mesa do oleiro, Senhor. Muda a nossa vida, Senhor Deus. Pai, nós queremos ser perigosos para o inferno, mas queremos ter a alegria do Senhor, Pai. Queremos, Senhor Deus, ter o cheiro, Senhor Deus, da unção, Pai. Oh, Pai, queremos que Tu tenhas alegria quando estamos aqui, Senhor. Que Tu tenhas agrado, nos perdoa, Pai, quando tantas vezes entristecemos o Teu Espírito, com tanta mesquinhez, Pai, com tanto eu quero, com tanto egoísmo, Pai, com tanta, Senhor Deus, que nós queríamos,
tantas finanças que nós teríamos, Senhor Deus, muito mão de vaca, Senhor Deus, onde não contribuímos, Senhor Deus, com irmãos em necessidade, onde não, Senhor Deus, realmente damos, Senhor Deus, a parte que Tu tens nos comissionado. Perdoa, Pai, quando não honramos os nossos pais, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, onde esquecemos dos princípios bíblicos, Pai. Perdoa, Senhor, tantas vezes caímos, Senhor Deus, em problema de pornografia, Pai. Senhor Deus, a estatística diz que mais de 1/3 dos pastores, Pai, caíram nisso, e mais de 60% de membros de igreja, Pai. Oh, nos perdoa, Senhor. Perdoa quando, Senhor, deixamos, Senhor Deus, a coisa correr e permitimos que o DNA adâmico pecaminoso, Pai, tomasse conta, quando não fugimos mais, Senhor Deus, da carne, Senhor. Oh, vem Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu reivindico o sangue de Cristo sobre a vida dos teus filhos. Pai, Tu tens um chamado maravilhoso para cada um. Vem com a Tua cura, Senhor. Vem, Senhor Deus, com renovo, Pai. Senhor Deus, reaviva a fé, Senhor Jesus. Olabassura maná surianda, lerabassuri te canta surianda stura maná. Aleluia, 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 aleluia. Senhor formoso és. Me dá esse tom, só me dá esse tom. Senhor formoso és, Tua face eu quero ver. Vem limpar, morar, engrandecer o meu primeiro amor. Reacende a chama, Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Espírito Santo de Deus, vem Tu, Senhor Deus, vem Tu fazendo a Tua obra, Pai. Tu conheces, Senhor Deus, o desejo do coração dos Teus filhos, mas Tu sabes que o inimigo tem impedido, que o inimigo, Senhor Deus, tem vindo, Senhor Deus, com armadilhas, Pai. Senhor, mas hoje o Teu povo, Senhor Deus, decide, Senhor Deus, a começar de novo contigo, Pai. Senhor Deus, renova a nossa fé, Senhor, renova a nossa aliança, Senhor. Senhor, queremos ser diferentes, Pai. Tira a angústia, Pai. Tira da nossa língua a fofoca, Pai. Tira do nosso coração, Senhor Deus, a amargura, Senhor. Tira, Senhor Deus, o ódio por aquelas pessoas que nos afrontaram, Senhor. Ah, se não fosse o Senhor, nós teríamos sido consumidos. Mas nós queremos Te glorificar, Senhor Deus. Queremos Te glorificar, Senhor Deus. Queremos a nossos lábios, Senhor Deus, para... Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Canta bem alto junto comigo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia.
Consegue dar um glória a Deus bem alto? Aleluia!